Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo informações pra gente, porque nesta semana teve uma notícia bastante importante para o Reino Unido, que é a do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o uso de máscaras e as regras de distanciamento não serão mais obrigatórios na Inglaterra a partir do dia 19. E aí eu queria saber do Felipe Killing como é que foi a reação dos britânicos com essa informação. Felipe, uma ótima tarde para você. Tudo bom, Narley? Um grande abraço a você e a todos aí no Brasil. Parte da população está bastante contente, né, com o fim das restrições, já há 1 ano e meio de pandemia, mas muitos virologistas estão preocupados, porque há um aumento de casos por aqui, eles chamam de tempestade perfeita, com jogos da Eurocopa com torcida, a Inglaterra indo bem no torneio, então muitas celebrações em pubs, nas ruas, muitos jovens que ainda não foram completamente imunizados, além da variante Delta, que é extremamente contagiosa. Mas o governo mantém a decisão de liberar totalmente as regras a partir de 19 de julho. E também nesta data é um alívio para o turismo, viu? Porque ingleses completamente vacinados não vão mais precisar fazer quarentena de 10 dias no retorno de países da lista amarela. E na lista amarela estão cerca de 140 destinos, muitos deles bem populares aos ingleses, como Portugal, Espanha, Itália, França. E aí, depois deste anúncio, algumas companhias aéreas relataram um aumento na procura de passagens de 400%. Mesmo assim, o setor só espera voltar aos níveis pré-pandemia em 2023. Completamente vacinados aqui da Inglaterra vão ter mais liberdade para viajar, mas ainda assim será necessário fazer um teste PCR antes de embarcar e também na volta. E aí o Brasil está na chamada lista vermelha. Para a lista vermelha não muda. Então todo mundo que vem do Brasil precisa ainda fazer uma quarentena em hotel de 10 dias pelo valor equivalente a R$ 12.600 e essa estadia é paga pelo viajante, Darley. E Felipe, como é que tá assim o clima depois desse anúncio? Tem final da Eurocopa nesse fim de semana, como você citou. Deve ter já, não sei, muita aglomeração, tá um clima de verão, as pessoas estão saindo mais, porque muitas vezes a abertura vai ser lá no dia 19, né? Ainda faltam 10 dias para que, enfim, as pessoas sejam liberadas para isso. Mas será que as pessoas obedecem essa coisa da data? Já está tendo aglomeração? Tem aumento na taxa de transmissão, que ainda não se reflete no número de mortos, porque, você sabe, a vacinação avançou bastante, então isso pode também ter uma mudança. Mas como é que está assim, a reação da população? As pessoas já estão se aglomerando? Até para a gente poder adiantar como é que vai ser por aqui quando isso acontecer, né? Olha, Narley, tá aglomeração geral por aqui, viu? Depois da semifinal contra a Dinamarca, as ruas de Londres, principalmente, foram tomadas por pessoas comemorando, o país se abraçando. No estádio Wembley, na semifinal, mais de 65 mil torcedores. Na final, a expectativa também de mais de 65 mil torcedores. Por aqui, a maioria vai ao estádio de metrô, então vagões lotados, e o governo libera aglomeração em ambientes ao ar livre. Então você olha as imagens e é preocupante, porque a Inglaterra ainda não chegou à chamada imunidade de rebanho, né? Por aqui, pouco mais de 50% da população está completamente imunizada, e a gente precisa de pelo menos 70%, 75%. Então existe uma preocupação de que isso possa causar mortes no futuro, mas é claro, a gente está falando aí de cerca de 32.500 novas contaminações por dia. O número de óbitos ainda segue relativamente baixo, cerca de 30 a 35. Só que os virologistas falaram que se continuar nessa atuada, em agosto haverá cerca de 100 mil casos diários. E aí o número de mortes vai aumentar. Então o governo precisa fazer esse balanço. Claro que é fundamental também, né, você reaquecer a economia, dar mais liberdade para a população, mas tem que achar esse meio termo de segurança e também o que é aceitável. O governo já falou, o coronavírus não vai embora, ele vai permanecer aqui, algumas pessoas, infelizmente, vão morrer, mas não sabe ainda qual que é o aceitável, né? Qual que é o número que o governo acha que
a partir daí pode ter vida normal, apesar das mortes. Difícil falar em aceitável nesse sentido, né, Felipe? E a gente lembra que essas medidas podiam ter acontecido já em junho, e aí foram adiadas, agora marcadas para o dia 19 de julho. Alguém fala em possibilidade de cancelar a flexibilização em razão dos números? Existe essa possibilidade ainda? Olha, Narley, o Boris Johnson garante que não, os políticos também não, só que mais de 120 cientistas e médicos escreveram uma carta aberta na The Lancet, conceituada revista científica, falando que o Boris Johnson está fazendo um experimento perigoso e antiético, que ele não pode, no dia 19, liberar geral. Só que, em fevereiro, o Boris Johnson, ainda muito animado com a vacinação, que estava ganhando corpo aqui na Inglaterra, já fez um plano de saída de lockdown. E ele foi gradual, começou no dia 8 de março, aí depois as lojas abriram no começo de abril, aí depois pubs e restaurantes no final de abril em ambientes externos, e aí em maio em ambientes internos, enfim. Foi um processo gradual, só que muitos virologistas acham que ele não deveria ter feito isso e prometido o fim das regras no final de junho, porque chegou no final de junho e muita gente falou, olha, fim das regras por aqui, aí ele teve que postergar. E teve uma pressão política nisso, então ele não pode mudar de novo. Aliás, poder ele pode, mas a pressão política vai ser enorme, principalmente dentro do Partido Conservador de Boris Johnson. Então existe pouca expectativa de que ele vá mudar as regras agora em 19 de julho, mas existe uma expectativa de que novas restrições possam aparecer em setembro ou outubro, mas aí vai depender, claro, de novas variantes e também do número de mortos. Direto de Londres, Felipe Killing trazendo as informações pra gente aqui na Band News FM. Felipe, obrigado pelas informações e até a próxima. Valeu, Narley, grande abraço.